Dentre os mais variados aspectos que você pode admirar Jesus Cristo, um deles é a capacidade de comunicação que ele sempre teve. De uma comunicação completamente fora daquilo que a gente chamaria de caixinha. Jesus consegue comunicar coisas de uma maneira absolutamente singela, única e singular. E muitas vezes escolhendo públicos difíceis. Dois deles em particular, nós chamaríamos dos públicos mais difíceis para quem Jesus precisou comunicar as verdades de Deus. O primeiro deles, os religiosos. Aqueles que tinham toda uma tradição judaica vinda da velha aliança e que teoricamente deveriam conhecer tudo aquilo que, por óbvio, Jesus dizia para eles. E é muito difícil quando você fala coisas óbvias para pessoas que deveriam já conhecer aquilo que você vai dizer. É quase como chover no molhado. Como dizer a mesma coisa repetidamente para quem deveria já saber, ser mestre naquilo que diz conhecer. Por isso, muitas vezes, Jesus tinha uma certa intolerância, entre aspas, ou impaciência com os religiosos, especialmente aqueles que faziam parte do topo da hierarquia religiosa em Jerusalém, e também aqueles que se diziam mestres. É a eles que Jesus profere as parábolas mais incisivas, sutis por algum lado, de alguma maneira, mas algumas vezes direta e incisiva de outra maneira, de outra forma. O segundo grupo era justamente aqueles que estavam diametralmente opostos ao primeiro, os excluídos, aqueles que eram prostitutas, meretrizes, publicanos, que as pessoas passavam na rua e torciam o nariz e achavam que eles não deveriam sequer existir. A esses, paradoxalmente, Jesus proferiu as comunicações mais amorosas, mais ternas e mais acolhedoras. Não porque ele concordasse com o que eles faziam, mas era como se Jesus partisse do pressuposto de que eles já tinham apanhado muito de todo mundo e agora precisavam um pouco de lenitivo, de sanativo para as dores da alma. E ele fazia isso de maneira magistral. Havia um grupo em particular dentro, ou um subgrupo dentro deste grupo, que eram aqueles que talvez nem sequer podiam conviver em sociedade. Jesus tem vários episódios em que ele se encontra com pessoas leprosas. Naquela época, a lepra era uma doença que excluía terminantemente as pessoas da sociedade. As pessoas que portavam ou tinham a hanseníase, como se conhece hoje, eram tidas como imundas do ponto de vista cerimonial. Elas não podiam conviver em sociedade, porque se pressupunha que a doença delas contaminava os demais. Portanto, quando Jesus chegava diante de um leproso, ele se encontrava entre esses dois mundos, porque eram os religiosos aqueles que mais discriminavam os leprosos. Eram os leprosos, aquela subcategoria dentro dos excluídos, que não fizeram nada, apenas portavam ou tinham uma doença. Nesse episódio que nós vamos ver agora, nessa situação em que nós vamos ler e que se encontra em Lucas capítulo 17, a partir do verso 11, que eu já lhe convido a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a projeção na plataforma, você vai encontrar uma overdose dessa comunicação terna e amorosa de Jesus. O contexto nos mostra que Jesus estava naquela caminhada final para a última semana, chamada Semana da Paixão. E na narrativa de Lucas, a partir de determinado momento, tudo aquilo que ele vai narrar é no sentido de mostrar como Jesus estava dirigindo-se a Jerusalém. E no caminho, muitas vezes, proferindo parábolas, proferindo palavras, comunicações, histórias para um grupo e para outro. Lucas capítulo 17, a partir do verso 11, conta-nos a história de como ele encontrou-se com não um, mas 10 leprosos, e como esse encontro redundou em salvação, não para 10, mas para um, e como Deus revelou a sua graça naquele momento. Diz assim a palavra de Deus, e eu espero que você a acompanhe com atenção. Diz assim: de caminho para Jerusalém, e essa é uma expressão básica em Lucas, para mostrar que a história estava chegando ao final,
Passava Jesus por meio de Samaria e da Galileia, do centro para o norte de Israel. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. E um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E então disse aquele homem: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Levanta-te e vai, a tua fé lhe salvou. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós nesse momento colocamos a nossa vida nas tuas mãos, suplicando que por tua misericórdia o Senhor abra os nossos olhos, da maneira como só o teu Espírito que escreveu esta palavra, pela instrumentalidade de Lucas, pode fazer. Ó Deus, fala ao nosso coração. Nenhum de nós saiu de casa para voltar sem ter tido um encontro contigo e sem ter ouvido a tua voz. Por isso, ó Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus ia de caminho para Jerusalém porque o final estava chegando. O final já estava predeterminado, ele conhecia, nada o surpreendia, e ele sabia exatamente o que lhe aconteceria naquela última semana da paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Enquanto passava Jesus, diz o verso 11, por 2 regiões que não eram das mais religiosas da época, visto que se situavam daquelas lugares onde havia mais influência pagã, greco-romana. Galileia, por exemplo, era o lugar onde os profetas diziam Galileia dos gentios, porque era profundamente influenciada por aqueles que não eram judeus. E a Samaria, que representava uma região no meio de Israel, que era totalmente oposta ao judaísmo, como a gente conhece daquela história de João capítulo 4, em que Jesus se encontra com aquela mulher samaritana, e existe uma observação ali feita por João que diz assim: e os samaritanos não se davam bem com os judeus, e nós sabemos a origem histórica disso. Quando Jesus estava passando por aquelas 10, ou por aquelas 2 regiões, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, diz o texto. Curioso é que aqueles homens estavam certamente nas cercanias daquela cidade, porque não era permitido a eles entrar na cidade. Na verdade, a lei prescrevia que eles vivessem fora da cidade, numa espécie de isolamento social, e que ao chegar e aproximar-se alguém deles, eles deveriam gritar preventivamente: lepra, lepra, em alta voz, para que as pessoas soubessem que eles eram leprosos, envoltos naqueles panos que tentavam disfarçar a dor da alma e também a incapacidade de regeneração daquele corpo que já estava tomado pelas chagas da lepra. Curiosamente, nesse texto, eles não gritam lepra, lepra. Eles se dirigem diretamente a Jesus e gritam para ele a seguinte frase: Mestre, Jesus, compadece-te de nós. O grito era diferente, não era aquele do afastamento, da exclusão, mas da angústia transformada em uma esperança, em um pedido, em uma súplica. Quando eles proferem Jesus, compadece de nós, basicamente eles estavam dizendo: para além das nossas necessidades ou obrigações de estarmos afastados de Ti, por favor, nos acolha, se aproxime de nós. Compaixão é algo que em Jesus é pleno, é perfeito. Não é simplesmente um sentimento de dó, um sentimento de pena. Na verdade, compaixão... De quem é essa criança que está solta aí? Por favor, alguém possa ajudá-la. Ela deveria estar na escola dominical. Por favor. Então veja, quando Jesus diz assim, compaixão, compadece de nós,
Jesus estava falando de algo que era para além daquilo que eu sentiria ou você se sentiria, com dor, com pena, sentindo aquilo que era a dor daquela pessoa. Compaixão não é apenas sentir a dor de alguém. Compaixão é mover-se em ajuda concreta. Compaixão é você ir na direção da pessoa, e isso em Jesus era pleno. Quando ele escuta Jesus, mestre, compadece de nós, Jesus os vê, além de ouvi-los, e então Jesus diz algo que é curioso e parece contraditório àquilo que aqueles homens pediam. Aqueles homens pediam compaixão, Jesus dá para eles regras, as regras típicas da lei do Antigo Testamento. Jesus diz para eles, como está no versículo 14, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Certamente eles foram impactados pelo fato de que eles queriam algo além daquilo que era prescrito na lei. A prescrição na lei dizia que quando alguém estava com lepra, essa pessoa deveria se apresentar ao sacerdote para ser liberado, caso de alguma maneira aquela afecção cutânea, que talvez fosse lepra ou não, tivesse saído do seu corpo e da sua pele. Os sacerdotes naquela época serviam de vigilância sanitária, aqueles que diagnosticavam uma enfermidade que poderia contaminar uma aldeia ou um aglomerado de pessoas, e também aqueles que liberavam quando isso estava resolvido. Quando Jesus, então, ao rigor da lei, diz, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, talvez no coração daqueles homens, o seu clamor por compaixão se tornou algo absolutamente desconsolado. Eles estavam pedindo compaixão e, na verdade, o que Jesus oferece para eles é a regra básica, o manual, o by the book. Vai e faça aquilo que está prescrito na lei. E o que estava prescrito na lei é que eles se apresentassem aos sacerdotes para os sacerdotes examinarem e liberarem. Mas havia um plano secreto, oculto, conhecido apenas por Jesus, planejado apenas por Jesus, quando ele manda que aqueles homens vão ao sacerdote. Porque no mesmo verso 14, se você observar, diz que aconteceu que, indo eles, foram purificados. E aí nós descobrimos que, na verdade, quando Jesus está enviando aos sacerdotes, ele não está quebrando a lei, porque esta era a regra, mas ele está interferindo de maneira miraculosa, para além da lei, quando ele estabelece que, no seu propósito divino, na sua providência e manifestação da sua graça e da sua compaixão, aqueles homens indo para cumprir, ou para meramente e supostamente cumprir a lei, na verdade eles seriam curados. Diz o texto que eles foram purificados enquanto iam, indo eles foram purificados. E aí acontece aquilo que é o cerne e o núcleo central dessa pequena história da cura dos 10 leprosos. É que um dos 10, diz o verso 15, não os 10, mas um dos 10, teve uma atitude que foi diferente da atitude de todos os outros 9. É que diz o texto que ele, vendo que fora curado, e não foi certamente apenas ele que se viu curado, porque não havia como os outros, sendo curados, não perceberem que as suas mãos já não estavam se desfazendo, que as suas cartilagens já não estavam se desfazendo, e eles estavam em grupo e certamente olhando um para o outro, perceberam um e o outro que ambos estavam curados, de modo que é possível deduzir que todos, vendo que foram curados, todos podiam voltar, quando na verdade só um o fez. O núcleo dessa história não é a história de apenas uma compaixão que comunica o amor de Deus para um grupo de pessoas excluídas, mas é como essa compaixão é capaz de atrair uma gratidão para além daquilo que eventualmente poderia se esperar. Porque diz o texto que aquele homem, vendo que fora curado, voltou. Houve primeiramente um reconhecimento, mas logo depois do reconhecimento houve uma atitude, e essa atitude estava descrita como voltar dando glória a Deus em alta voz. Veja que não era apenas o ato de voltar, mas era o ato de voltar e dar glória a Deus em alta voz. E é curioso que você tem 2 momentos em que alguém grita. O primeiro momento, quando 10 gritam por compaixão, e o segundo momento em que somente um grita por gratidão.
E talvez aí se estabeleça qual é o efeito da compaixão no coração daquele 10º homem. É que enquanto todos foram capazes de gritar quando a necessidade estava premente, Senhor Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós, apenas um foi capaz de gritar, dando glórias a Deus, quando o benefício foi recebido. E eis aí, queridos, a marca distintiva da gratidão. É quando você sai do lugar comum, em que todos nós estamos normalmente, que é clamar e pedir porque precisamos, e vai para o lugar único e singular de reconhecer e agradecer quando recebemos o benefício. A essência da gratidão não é apenas reconhecer o benefício. Todos reconheceram o benefício, certamente, porque o benefício era visível, era notório, era claro. Mas somente um voltou dando glórias a Deus, em alta voz, sem vergonha e sem medo, dizendo que aquele benefício era decorrente da graça de Deus. E como é que eu concluo que isso era algo que estava no coração daquele homem? É porque diz o texto que não somente no versículo 15 ele voltou dando glórias a Deus em alta voz, mas no versículo 16 ele diz, e prostrou-se com o rosto em terra. Portanto, aquele homem não apenas reconheceu o seu benefício, mas ele fez do seu benefício um motivo de gratidão, de adoração e de dedicação da sua vida a Deus. Todo benefício que é reconhecido é agradecido, e todo agradecimento que é feito deve deduzir-se, concluir-se, consequenciar-se em um ato de adoração. Deve levar cada um de nós à adoração e à dedicação da nossa vida a Deus. Existe um muito obrigado que nós damos a Deus, quase convencional, parecido com aquele que nós dizemos, porque os nossos pais nos ensinaram que quando recebêssemos alguma coisa ou uma gentileza de alguém, agradecêssemos. Lembra você, quando era pequenininho, que o papai e a mamãe diziam assim, agradeça, meu filho, diga obrigado ao moço, minha filha. E esse obrigado, que se tornou quase como um com licença, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que a gente faz de maneira convencional, costumeira, comum, não é a gratidão. A gratidão é quando o benefício é reconhecido, e não apenas reconhecido, mas também quando isso traz para um voltar àquele que lhe beneficiou, em forma de adoração e de reconhecimento, e isso se torna dedicação àquele benfeitor. Esse homem percorreu o caminho inteiro da gratidão. Ele reconheceu, ele voltou e deu glória a Deus verbalmente, e ele, de maneira gestual, na coreografia da gratidão, se prostra diante de Deus e diz muito obrigado, e se dedica a Ele, dizendo que Ele era digno de toda adoração. O curioso é que no final do versículo 16, é dito assim, e este era samaritano. Por que Lucas fez questão de registrar que esse homem grato, que percorre todo o caminho da gratidão, era samaritano? Porque uma das características de Lucas, como de todos os evangelhos de um modo geral, é mostrar como Jesus supera expectativas e quebra paradigmas. Você não tem nenhum registro nos 4 evangelhos, daquele primeiro grupo, de nenhum dos seus componentes, ou do grupo em forma geral, dos religiosos encastelados no templo em Jerusalém, dando graças a Deus, prostrando-se e adorando a Ele. Mas você tem vários momentos em que pessoas, as mais improváveis, as mais excluídas, as menos amadas pelos demais, que se voltam para Deus, como esse 10º leproso, que era samaritano, voltou-se e percorreu todo o caminho da gratidão. O reconhecimento, o voltar-se dando glória a Deus com a própria boca e o prostrar-se diante de Deus em adoração. Ao fazer isso, Lucas está estabelecendo um fato. Aquele fato que em outro momento João, outro evangelista, estabelece, que quanto maior for o pecado e a graça de Deus restaurando, maior será a gratidão. O que Paulo coloca de outra maneira quando diz que onde abundou o pecado, superabunda a graça. Que quanto mais profundo é o abismo em que alguém já se meteu na vida, mais grato ele vai ser ao ser resgatado desse abismo,
e colocado numa condição de graciosamente amado, restaurado e abençoado por Deus. Perceba então que Jesus está sendo contado aqui por Lucas como um instrumento de graça que produz uma gratidão completa. Quando ele pergunta, não eram 10 os que foram curados e onde estão os 9? Era uma pergunta retórica. Claro que Jesus sabia que eles não tinham se voltado para ele porque eles não eram gratos. Embora o benefício sobre eles não foi revogado, eles não deixaram de ser curados porque não agradeceram. E é aqui, querido, que me maravilha a graça de Deus. Porque o que talvez você e eu faríamos, curamos 10, mas somente um reconheceu e se voltou para Deus. Então está anulada a cura dos 9, porque nós somos meritórios, retributivos. Embora nós queiramos a graça dos outros, nós para com os outros somos não tão lenientes como nós queremos que os outros sejam conosco. Nós queremos que as pessoas andem de acordo com o que é estabelecido. E talvez nós, no lugar de Jesus, faríamos o quê? Bom, só um agradeceu, só um merece a graça. Revoga-se a cura dos outros 9. Mas Jesus não. Os outros 9 em nenhum momento diz que deixaram de estar curados e voltaram a ficar enfermos. Jesus pontuou que eram 10 os que foram curados, mas os 9 não tinham voltado, para estabelecer o princípio que até hoje nos abençoa, que é o que está no versículo 18. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Em outras palavras, será possível que aqueles que têm sido mais agraciados há tanto tempo, como vocês que são religiosos há tanto tempo na antiga aliança, não são capazes de voltar para mim, e é preciso que um estrangeiro seja o protótipo perfeito da gratidão, que caminha no caminho da gratidão do começo ao fim? Na verdade, esse texto, irmãos, ele revela não apenas uma necessidade de nós agradecermos, mas uma necessidade de superarmos até mesmo aqueles que, mais improváveis que foram por ter sido agraciados, mas agradecem, enquanto que nós, por mais prováveis e generosos que tenha sido Deus para conosco, não agradecemos como convém ou como deve se agradecer. O texto termina dizendo para aquele homem: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus olha para aquele homem como um todo e diz: não apenas a tua lepra foi curada, mas porque você percorreu todo o caminho da gratidão, reconheceu o benefício, verbalizou na forma do muito obrigado, verdadeiro e sincero, voltou-se para mim em adoração, louvor e prostração, dedicação a mim, então a tua fé te curou, corpo, alma e espírito. Na manhã desse dia, se nós pararmos por alguns minutos de reflexão, talvez o estado de alguns aqui esteja muito longe, anos-luz, do estado angustiado, carente desse homem com lepra, desses 10 homens com lepra. Mas certamente nós somos capazes, se fizermos um pequeno exercício de alguns poucos segundos, de lembrar de vários motivos por que podemos estar gratos hoje a Deus. Queridos, gratidão é a rainha das virtudes. Gratidão é o que espelha no coração de alguém um caráter maduro em relação a Deus. Humilde, por um lado, por saber-se que foi beneficiado por algo que não merece, porque lembre, gratidão vem da mesma origem de graça, e graça é o que nós recebemos não porque merecemos, mas porque precisamos. Portanto, cada um de nós, se parar por alguns instantezinhos, vai ter motivos para agradecer. Mas a grande questão é: percorreremos todo o caminho dessa gratidão? Olharemos para os nossos corpos, para os nossos dias, para os nossos calendários, para a nossa história, faremos uma retrospectiva e reconheceremos o benefício recebido da parte de Deus? Que bom se assim fizermos, mas não pare por aí. É preciso voltar-se para o benfeitor, e voltar-se não apenas com um pensamento fortuito de gratidão, com um sentimento etéreo que logo vai se esvair quando um problema aparecer e você esquece o que Deus fez e começa a focar no que você acha que Ele deveria fazer em beneficiar você. Você tem que voltar-se, expressar
A palavra de Deus diz que com a boca nós professamos aquilo que cremos e podemos deduzir também aquilo que agradecemos. Porque a boca acaba por falar aquilo que o coração está cheio, é o princípio de Deus. Se o nosso coração está repleto de alegria, a nossa boca fala de coisas alegres. Se o nosso coração está cheio de gratidão, a nossa boca expressa aquilo que nós reconhecemos como benefício reconhecido. Gente que vive reclamando, murmurando, está apenas deixando vazar, como que vomitando existencialmente aquilo que habita no seu coração. O homem e a mulher gratas a Deus são aqueles que capazes de dizer o que realmente sentem, e aquilo que sentem é aquilo que eles acabam dizendo. Mas mais do que isso, é preciso voltar-se, prostrar-se, dar glória a Deus e dedicar a vida ao seu benfeitor. Uma das coisas mais bonitas que a gente consegue ver na vida, particularmente o que muito me emociona, são as histórias de pessoas que foram beneficiados por benfeitores anônimos e que mais à frente na estrada conseguem não apenas dizer o muito obrigado, mas pegar o benefício que receberam e usar para reconhecimento daquele benfeitor original e, mais do que isso, para abençoar e fazer o bem a outros, numa espécie de corrente, daquilo que de graça eu recebo, aquilo de graça eu distribuo. Gratidão é a rainha das virtudes, eu já lhe disse, mas também é a rainha das atitudes, porque não basta sentir-se grato, é preciso expressar a gratidão. E quando a gente expressa a gratidão, a gente desencadeia no nosso coração um reconhecimento completo de como nós somos abençoados na vida. Aqueles só queriam a cura da lepra. Um deles recebeu mais do que isso. E por que ele recebeu mais do que isso? Porque ele foi grato pelo que ele recebeu. Eu costumo dizer que a mão que se fecha para não se abrir em louvor a Deus, permanece fechada, e fechada nunca será abençoada com mais bênçãos de Deus. Porque é a mão que se abre para agradecer, que será a mão plenamente cheia de novas bênçãos que Deus tem para você. Portanto, cultive no seu coração a gratidão e percorra o caminho completo do reconhecimento, da expressão com a sua própria boca e do voltar-se para o benfeitor em atitudes de louvor, de prostração e de adoração. Que Deus abençoe você. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos e, por favor, reflita um pouco naquilo que você ouviu. Pense um pouco sobre a gratidão, sobre esse percorrer do caminho da gratidão. Onde você está? Apenas no reconhecer? Já se habituou? Já cultiva o agradecer com a palavra, com a voz, com a boca? Você já chegou ao final, em cada momento em que você sabe que foi beneficiado, de isso se transformar em louvor, dessa gratidão se transformar em louvor, em adoração, em prostração que se dedica a Deus? Esse caminho da gratidão é um caminho que você percorre costumeiramente. Hoje eu estou apenas lembrando a você, mas isso já é uma prática da sua vida. Ou eu estou dizendo algo novo que não faz parte daquilo que você cultiva como atitude de gratidão. Você é como um ralo guloso que só quer bênçãos, ou você é como um ventilador forte que espalha gratidão por onde você está? Reflita sobre isso. Ó Deus amado e querido Pai, gratidão não é natural, e nós sabemos disso. Nós sempre queremos fazer todos devedores de nós, inclusive o Senhor, e não queremos ser devedores de nada a ninguém.
Muitos de nós nem aceitam favores para não ter que retribuir, com medo de ser cobrado. No nosso egoísmo, ó Pai, nós acabamos fazendo com que queiramos sempre mais. Somos ambiciosos, gananciosos, reclamões, indignos, ingratos, murmuradores. O de hoje nunca é suficiente, embora o de hoje seja mais do que eu fui ontem. Queremos sempre o mais amanhã. Temos a vida, nela temos tantas coisas boas que o Senhor tem nos dado. Dormimos nesta noite, acordamos com vida e saúde. Tivemos o que comer, onde dormir. Nos vestimos, ó Pai. Nós sempre queremos a melhor roupa, a melhor cama, o melhor sono, a melhor saúde. Ó Deus, aqueles homens eram miseráveis, mas eles se tornaram mais miseráveis ainda, Senhor, quando depois de terem sido agraciados, foram incapazes de agradecer. Porque a pior miséria não é precisar de tudo, é não conseguir agradecer por nada. Perdoa-nos quando somos assim. Produz no nosso coração, Pai, um espírito leve, que consegue reconhecer a Tua bondade em cada pequeno detalhe da vida, de poder falar como eu estou falando, sem uma dor que me incomoda, de poder estar sentado como nós estamos, quando muitos estão prostrados numa cama há meses, há anos. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a produzir no nosso coração uma gratidão contínua e constante. Ajuda-nos a percorrer o caminho da gratidão. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.